Olá pessoal, tudo bem? Hoje no nosso papo de assuntos introdutórios de economia, o que eu vou falar para vocês um pouquinho é sobre o problema econômico e os objetivos econômicos, tá? Via de regra, pessoal, né, todo problema econômico é a escassez, tá? Por mais que vocês pensem que o problema econômico pode ser inflação, desemprego, qualquer outro tema, tudo vai ser baseado na escassez. Então, assim, se existe um problema econômico, né, aquele primal, aquele que seria a origem de tudo, esse problema é a escassez, tá? Ela surge por quê? Porque as necessidades humanas, elas são, por assim dizer, virtualmente ilimitadas, né? Ou seja, a gente sempre vai estar objetivando mais, né? E os recursos econômicos, né, que a gente considera, né, dois recursos básicos para simplificar a análise, capital e trabalho, são escassos, né, porque não existe capital infinito e também não existe mão de obra infinita, tá? Só que tem um detalhe, esse problema baseado na escassez, ele não é um problema tecnológico, muito pelo contrário, a tecnologia faz com que as nossas necessidades, os nossos desejos mudem com o passar do tempo, né? E também essa escassez, ela não pode ser tratada de forma absoluta, tá? Por quê? Porque se ela for tratada de forma absoluta, nós, como existe o passar do tempo, né, nada pode ser considerado absoluto, tá? Então tem que sempre haver uma certa relativização do conceito, tá? Por quê? Quando você deseja muito alguma coisa, tem um desejo de alguma coisa, você vai lá, busca aquilo, consome, tá? E aí você pode mudar de ideia, tá? Você não vai querer mais consumir aquele determinado bem, você pode tentar consumir outro bem. E isso faz com que nossas necessidades estejam constantemente em mudança, tá? Fazendo com que a escassez ela se torne relativa a sempre as nossas necessidades, ou seja, o que nós individualmente queremos consumir, tá? Por isso que ele é um conceito relativo, tá? Existem países, né, que possuem uma população com elevado padrão de vida, ou seja, que o seu padrão de consumo é muito elevado, tá? São os países considerados desenvolvidos, né? Mas mesmo esses países não conseguem produzir tudo, eles precisam negociar com outros países, tá? Por isso que a teoria de economia internacional, ou seja, da comercialização, né, o intercambiamento de serviços e bens é importante ser estudado, tá? E também há países em que o padrão, né, de consumo é muito baixo, ou seja, são considerados países menos desenvolvidos ou economias em desenvolvimento, países pobres, né? O Brasil é considerado um país em desenvolvimento, por exemplo, tá? Em que as necessidades deles não são a mesma de uma sociedade de alto padrão de vida, né? Então, assim, as necessidades elas mudam conforme o nosso ambiente, né, a nossa considerada normalidade, e também conforme a sociedade em si, né, como que a sociedade está baseada, né, como que ela consome, como que ela produz, né? Então, por isso que o conceito de escassez ele é relativo, né? A gente não pode tratá-la de maneira absoluta, porque para você o que pode ser considerado um bem ultra necessário não necessariamente será para as outras pessoas, tá? Basicamente essa seria a ideia. Então tudo vai ser baseado na teoria do indivíduo, ou seja, o que o indivíduo deseja naquele exato momento, tá? E conforme o tempo vai passando, os nossos desejos vão se transformando, vão se modificando, né? Vão se transmutando, né? Então por isso que o conceito de escassez tem que ser tratado com muito cuidado quando se fala em economia, tá? E de certa forma também não só porque existe uma escassez em bens e serviços, também como recursos, né? Não temos recursos infinitos, acho que com exceção da água e do sol,
todos os outros recursos são escassos, né? E isso a gente tem infinitamente. Tá? Não estou falando aqui de água potável, tá? Estou falando de termos de água, né? No planeta Terra, grande parte dela é formada de água, tá? Pois bem, se a gente entendeu qual que é o conceito, qual que é o problema econômico, a gente tem alguns objetivos atrelados a esse problema, né? Dito que o problema é a escassez, então, como é que a gente faz para tentar contornar a escassez e fazer com que a sociedade ela consuma de uma maneira, não diria eficiente, mas eu diria que satisfazesse melhor a nossa sociedade, né? Então, a gente tem os objetivos econômicos. O primeiro deles, determinar o que e quanto produzir. Isso significa dizer o seguinte: olha, o que a minha sociedade precisa? Se é uma sociedade de um padrão de vida mais baixo, ou seja, um país que ele é mais pobre, ele, por consequência, a necessidade dele vai ser o quê? Vai ser itens básicos, alimentos, vestimenta, produtos de higiene. Então, assim, a necessidade das pessoas vai ser produtos mais de primeira necessidade, tá? Ao passo que em economias desenvolvidas, né, as necessidades de consumo vão ter as mesmas necessidades que os, né, gêneros de primeira necessidade, mas também vai ter uma demanda também por outros bens, né, que, por incrível que pareça, pode não parecer pra gente, como, por exemplo, cultura, tá? Ir ao cinema, teatro, né, shows, né, pode ser uma necessidade de uma sociedade que tem uma condição de vida melhor, né? Então, a gente tem que saber o que a gente precisa produzir e qual a quantidade necessária para atender essa necessidade. Então, esse é o meu primeiro objetivo econômico, tá? Então, eu tenho que saber isso. E grande parte disso daqui tem um gráfico, tá? De economia internacional que diz, que mostra, evidencia a relação da produção de bens, tá, dentro de um determinado país, dadas suas capacidades produtivas, né? E o gráfico ele tem um plano cartesiano, né, XY, bem X e bem Y, e ele tem um formato de um quarto de lua, né, certinho, bonitinho. Esse gráfico é chamado de fronteira de possibilidade de produção, tá? Esse é um gráfico bem interessante porque mostra como que a gente produz, né, dentro de um determinado país. O ideal é que se produza sempre na fronteira, ou seja, se produz o máximo possível de bens para que atenda a maior necessidade possível dos indivíduos dessa sociedade, tá? O segundo objetivo é a maneira adequada de se produzir. Por quê? Porque dado que a gente escolheu o que produzir e quanto produzir, a gente vai precisar pegar a nossa função de produção, tá? Devo ter passado para vocês, né, aquela funçãozinha y igual à função de K e L, em que K é capital e L é trabalho, tá? Essa funçãozinha ela me mostra qual que é o mix necessário, tá, de recursos produtivos é necessário para produzir o bem em questão, tá? Então vamos supor que eu precisa produzir alimentos. Eu vou utilizar mais capital ou mais trabalho, tá? Geralmente os livros de economia mostram que produção de alimentos para a gente comer, tá, é mais trabalho intensivo, tá, e menos capital intensivo, ou seja, se utiliza menos capital e muito mais trabalho. Ao passo que se você for pensar em produtos, né, com mais tecnologia embarcada, como por exemplo celulares, tablets, notebooks, tá, eles são mais intensivos em capital, porque eles precisam de máquinas de ponta para a produção desses produtos do que trabalho. Tá? Então eu preciso saber qual que é o mix perfeito para produzir aquele item, aquele bem ou aquele serviço que é necessário para atender as necessidades da minha sociedade. Tá? E por último, para quem que eu vou produzir, ou seja, se eu escolho o que produzir em quantidade, né, e sei como que eu vou produzir ele, se ele vai ser mais intensivo em capital de trabalho, eu preciso distribuir essa produção de uma maneira que eu consiga atender a maior necessidade possível, ou seja, como é que eu distribuo essa produção entre os diferentes atores da sociedade, né? Entre os diversos grupos, tá? Então a gente precisa pensar nesses três itens, né? Quando a gente pensa em escassez e
os objetivos econômicos, né? Basicamente é isso, tá? Sistema econômico, pessoal, aí que vai gerar todo o desenrolar da coisa, ou seja, a hora que a gente junta tudo, tá? Então, se eu identifiquei o problema, né? Vi quais são os objetivos econômicos dado esse problema, como é que a coisa funciona, tá? O funcionamento é baseado num sistema econômico, né? Lembra que eu falei para vocês lá que biologia, eu preciso entender um pouco de fluxo, né? Quando economia e biologia, porque o conceito da biologia é utilizado aqui nesse momento, tá? Então, o que são sistemas econômicos, né? São arranjos, né, historicamente constituídos, ou seja, aqui eu não estou preocupado de saber se é capitalista, tá? Por quê? Porque sistema econômico pode ser qualquer sistema em que se produza bens e serviços. E isso vem desde antes de Cristo, tá? Só que de diferentes formas, porque o trabalho era empregado de formas diferentes, tá? Então, o trabalho na Idade Antiga, né, Grécia e Roma, era o trabalho escravo. Então, era um trabalho diferente, considerado diferente, né? Na Idade Média, era a servidão. O camponês, cedia o seu tempo para trabalhar nas terras do seu senhor, tá? Sei lá, 3, 4 dias, e os outros 2, 3 dias ele trabalhava na terra dele, entendeu? Então, você tem uma relação de trabalho, ou seja, como que o ser humano, como que o homem utiliza o trabalho de forma a modificar o seu meio ambiente, né? o seu redor, tá? Então, quando a gente está falando de sistema, pode ser qualquer sistema, tá? Mas basicamente o que vai ser analisado aqui vai ser o sistema capitalista, né? Porque é o sistema que nós estamos inseridos hoje, é o que a gente conhece, tá? E é o que a gente vê, é palpável, a gente enxerga, tá? Então, sistemas econômicos são arranjos historicamente constituídos, que eu falei para vocês, ao longo das eras, tá? Em que faz com que os agentes econômicos empreguem recursos, tá, produtivos e interajam via produção, distribuição, né, consumo, né, dos produtos e serviços gerados, tá, dentro de um mecanismo institucional de controle. Aqui é uma parte importante, porque aqui vale muito as leis, as instituições, elas têm importância neste momento, tá? Dentro de um limite, né, que envolvem os fatores produtivos, a forma de atuação, né, ou seja, qual é o regramento do jogo desse sistema, né? Ou seja, eu tenho uma regra definida, né? Não é uma bagunça, né? Quando você vai pensar num jogo, tá? Vou no limite, um jogo de cartas, pôquer, buraco, ou um jogo de tabuleiro, né? Um xadrez, damas, tá? O mesmo jogo da vida, banco imobiliário, esses jogos, para você jogá-los, você tem que entender as regras dele, tá? No sistema econômico é a mesma coisa. Para eu entender o funcionamento do sistema, eu tenho que saber as regras. Então, basicamente, eu tenho que conhecer as regras, como é que funciona, como que os atores interagem, para eu entender o funcionamento desse sistema, tá? Pois bem, para eu entender o sistema econômico, eu tenho que dividir e analisar os agentes econômicos, né? São divididos em 3 tipos, tá? O primeiro são as famílias, né? Toda unidade familiar, seja ela ou um grupo familiar, tá, em que cede recursos produtivos, né, geralmente capital e trabalho, tá, para as empresas. Tá? Essas famílias, né, o que elas são? Elas são proprietários de terra, são proprietários de fábricas, são detentores de títulos, são autônomos, são pessoas que trabalham e podem inclusive viver do sistema previdenciário do país. Tá? Então, ou seja, são todas as pessoas, não importa a classe social, se ela é rica, se ela é pobre, é todo mundo. Todo mundo vai ceder alguma coisa. Alguns vão ceder capital, né, os seus recursos produtivos que são abundantes, capital, outros vão ceder simplesmente o seu trabalho, porque não tem os recursos produtivos, né, não tem capital para ceder. Então, eles vão vender sua força de trabalho. Tá? Então, esse é o entendimento das famílias. Tá? Vai ter as empresas. As empresas é o segundo, né, agente econômico que vai pegar os recursos produtivos, vai aplicar um mix que melhor condiz com a sociedade e para gerar bens e serviços para ofertar para as famílias. Tá?
Então vocês vejam, existe um ciclo, né, de famílias cedendo recursos para as empresas e as empresas gerando bens e vendendo para as famílias. Aí vocês podem me perguntar, bom, vendendo, opa, peraí, tem alguma coisa que não está faltando no ciclo. Se você falou dinheiro, é a resposta correta. Por quê? Ninguém trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça, né? Relógio precisa de corda, ou seja, alguém precisa ir lá e mexer nele para gerar a energia para que ele continue funcionando. Então, dado que isso é verdade, então as famílias elas cedem recursos para as empresas em troca de uma remuneração desse recurso. Seja ele a terra, seja ele um aluguel, seja ele juros, né? Seja ele remuneração do trabalho, ou seja ele simplesmente o sistema previdenciário, né? Que aí entra o governo, tá? Que é o último agente, mas que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, vejam, existe uma contrapartida real, de palpável, em relação a uma monetária, que é no sentido inverso. Da mesma forma, funciona das empresas para as famílias. As empresas fornecem bens e serviços para as famílias em troca de um preço, tá? Em troca de um valor por esse bem e serviço. Então existe um fluxo entre esses dois agentes. Mas existe apenas os dois agentes? Não. Eu acabei de falar agora há pouco que existe um terceiro agente, que é o governo. Tá? O governo é um agente coletivo, tá? Que vai interagir com os outros dois, tá? Tanto com as famílias quanto com as empresas. Ele vai se utilizar dos recursos produtivos das famílias, tá? E vai se utilizar de bens e serviços produzidos pelas empresas, tá? Para quê? Geralmente o Estado ele serve para fomentar, ou seja, dizer quais são as regras do jogo, ou seja, dar essa estabilidade, tá? Acho que a primeira regra mais básica é propriedade privada, tá? Acho que esse é o primeiro conceito mais simples de dizer. Se o governo não dizer o que é propriedade privada, as pessoas começam a perder a noção do que é o que, do que é você detentor do que, tá? Para eu dizer que eu sou dono, por exemplo, desse celular aqui que está gravando para vocês, né, eu tenho que dizer, olha, eu comprei ele, então eu tenho um direito de posse desse celular, né? Então ninguém mais tem esse direito, a não ser que eu ceda esse direito a alguém, né? Isso funciona com propriedades, funciona com bens, tá? Então, até mesmo propriedade intelectual funciona isso, né? Então, ou seja, o Estado que vai me dizer quem que é proprietário do que, tá? E vai delimitar regras. Então, para isso que serve o Estado. Mas só para isso que serve o Estado? Não. O Estado também serve para gerar bens públicos, tá? Bens que de maneira privada não dá para ser produzido, como, por exemplo, saúde, segurança, educação, investimento em infraestrutura, tá? Então, são bens que a iniciativa privada não consegue fazer, tá? As empresas não conseguem fazer, a não ser que o Estado banque isso, tá? E como é que o Estado se financia, né? Por meio de impostos, tá? Existe toda uma cadeia de impostos, tá? Que ele vai cobrar tanto das famílias quanto das empresas para gerar esses bens. Então, assim, existe um fluxo circular de famílias para empresas e existe um fluxo circular de Estado para empresa e Estado para família, tá? Então, existe toda uma cadeia que sempre vai ter uma parte monetária, tá? Que vai ser o elo de funcionamento, ou seja, o que vai lubrificar a máquina vai ser a moeda, tá? Então a moeda que tem esse papel de lubrificar e fazer com que os fluxos funcionem, tá? Se não houver moeda, esse sistema ele se rompe, ele se quebra, tá? De alguma forma. Então por isso que existe a moeda, para que o sistema continue funcionando, tá? E vai ter os dois fluxos, né? O fluxo real, que é aquele que é palpável, ou seja, que você está vendo recursos produtivos, bens e serviços, tá? Etc. e tal, e o fluxo monetário, que são as contrapartidas desses fluxos reais, tá? Eu mostro para vocês, existe vários exemplos, se vocês procurarem na internet, né? Ou algum material, como que funciona esse fluxo, tá? Como que ele se dá, como que ele funciona de um lado para o outro, né? O que significa cada setinha, os mercados, né? Mercados de bens e serviços e o mercado de recursos produtivos, né? Então, eles interagem nesses dois mercados, tá?
E existe o fluxo básico, né, famílias e empresas sem o Estado, e depois existe um fluxo completo com eles. Tá? Vocês podem me perguntar assim, e existe algum agente que está fora desses três, né, que não está sendo aqui citado? Existe, tá? Que é o setor externo. Tá? Tudo que eu produzo e consumo pode ser consumido por famílias, empresas ou governos de outros países. Tá? Porque quando eu analiso um sistema econômico, eu estou analisando de um país. Tá? Então, se ele tiver relações comerciais com outro país, né, parte dessa produção, parte desse fluxo vai ser para outro país, tá? Ou seja, vai ser para outros agentes econômicos que não é dessa sociedade aqui. Tá? Então, seria aquele considerado agente oculto, né? Ou seja, aquele agente que não está estampado na cara, mas que com a globalização, com o aumento da comercialização, tá? Com as cadeias globais de valor, tá? Ele existe. Tá? Então, só para dizer que ele existe. Pois bem, isso é tudo por hoje. Tá? Muito obrigado por assistir mais essa mini aulinha aqui com vocês. Um abraço para todos, viu?